Vamos apresentar um exercício relacionado à quebra de impureza, quebra de umidade e quebra técnica. Temos aqui o fluxograma de processamento que vai ocorrer na unidade armazenadora. O produto oriundo do campo geralmente apresenta excesso de impureza e excesso de umidade, normalmente chamado de produto sujo e úmido. Então, a primeira operação é a limpeza, onde são removidas as impurezas. Então, essa redução da massa do produto se chama quebra de impureza. Durante a secagem, ocorre a remoção de água, então a redução da massa do produto devido à evaporação da água é calculado como quebra de umidade. Durante o armazenamento, o produto também pode perder umidade, então é calculado uma quebra de umidade. O reumedecimento raramente irá ocorrer. Outra perda que pode acontecer durante a armazenagem se refere a processos bioquímicos, principalmente a respiração, que levam à redução da massa do produto. Essa redução da massa do produto ela pode ser prevista através do cálculo da quebra técnica. Por fim, o produto é expedido limpo e seco. Para o cálculo da quebra de impureza, devemos utilizar a equação em que nós calculamos a quebra de impureza como sendo a impureza inicial menos a final sobre 100 menos a impureza final vezes 100. Né? Dessa forma, não basta simplesmente fazer a diferença, como é representado na equação 1. Para exemplificar o erro que pode ocorrer ao utilizar a equação 1, considere uma carga de 15.000 kg em que a impureza inicial é 4% e a final é 1%. Se utilizássemos a equação 1, a redução da massa da carga devido à remoção das impurezas seria de 450 kg de impureza, enquanto ao utilizar a equação 2, a quebra seria de 3,03%, correspondendo a um desconto relativo à remoção das impurezas de 454,5 kg de impurezas. Bom, para calcular o desconto relativo à secagem, utilizamos a equação quebra de umidade, umidade inicial menos a final, sobre 100 menos a final vezes 100. Se fosse em base seca, simplesmente seria a umidade em base seca inicial menos a umidade em base seca final. Caso do reumedecimento, poderíamos utilizar a equação abaixo, mas isso é raro de acontecer. Temos aqui a representação do fluxo em unidade armazenadora. Então, nós temos aqui na recepção produto com excesso de água, excesso de impureza e uma determinada quantidade de matéria seca. Ao sair, esse produto deverá apresentar o teor de água ideal para comercialização e industrialização, como também o de impureza. E o que se espera é que a quantidade de matéria seca que entrou no sistema seja a mesma quantidade de matéria seca ao expedir. Assim, conforme as operações, nós temos aqui a operação de limpeza, em que a quantidade de impurezas a ser removida é prevista pela equação de quebra de impureza. A quantidade de água a ser removida no processo de secagem é calculada pela equação de quebra de umidade. Durante o armazenamento, pode ocorrer perda devido a processos bioquímicos relacionados à massa de grãos, como, por exemplo, a respiração. Então, para prever essa perda, normalmente as unidades armazenadoras estabelecem uma taxa de quebra técnica e, a partir dessa taxa de quebra técnica, a cada expedição é calculado uma quantidade de produto a ser retido, visando a cobrir o saldo negativo resultante aos processos bioquímicos que levam à perda de massa do produto. Vamos resolver o exercício 1. No dia 15/4, o Sr. Lucas Gabriel colheu 453 sacas de 60 kg de milho. Na ocasião, a carga apresentava umidade de 18,5% e impureza 4%. O padrão de armazenagem da cooperativa são umidade de 13% e impureza de 1%. A cooperativa pratica a taxa de quebra técnica de 0,1% ao dia. Letra A. Calcule a quantidade de produto depositada em 15/4. Letra B. Calcule quebras técnicas e de umidade ao expedir em 22/6, decorridos 68 dias de armazenagem, 200 sacas com umidade de 12,5%. Nota:
Debite a quantidade relativa à quebra técnica no saldo de produto remanescente. Na letra C, pede-se: calcule quebras técnicas e de umidade ao expedir em 31/7, decorridos 107 dias de armazenagem, o saldo restante do produto, que na ocasião apresentou umidade de 12%. Observação: calcule os valores das quebras de umidade técnica de forma individual, ou seja, sem sobreposição. Primeiramente, nós vamos apresentar aqui para vocês um romaneio. Esse romaneio, então, a data, a movimentação. Aqui nós vamos fazer o balanço sobre o ponto de vista do cooperado. E aqui, por outro lado, o gestor, né? Aí a reserva de quebra técnica, o saldo relativo às quebras técnicas. Então, no primeiro passo, a gente vai calcular a quantidade de produto que vai ser armazenado. Então, primeiramente, é feito o desconto da impureza. Então, nós calculamos assim a impureza inicial menos a final sobre 100 menos a final. Então, nesse caso, a remoção das impurezas vai equivaler a 3,03%. Como nós recebemos 450 sacas, 3,03% de 450 são 3,64 sacas de impurezas. Assim, descontando a quantidade de impurezas removida, nós temos aqui 436,36 sacas de milho com 18,1% de umidade e 1% de impureza. Agora vem o desconto devido à secagem. Então, nós temos a impureza inicial menos a final, 100 menos a impureza final vezes 100. Então, o produto vai ter uma redução em massa de 6,32%. Então, 6,32% de 436,36 sacas corresponde a 27,58 sacas de água que será removida do produto. Descontando essa quantidade de água da quantidade de produto limpo, então nós temos que será armazenado 408,78 sacas. Outra forma de se calcular essa quantidade, poderíamos utilizar essa equação, muito utilizada pelos agricultores americanos. 100 menos a impureza atual sobre 100 sobre a impureza desejada. 100 a umidade atual sobre 100 menos a umidade desejada, vezes a massa de produto sujo e úmido. Então, ficaria 100 menos 4, 100 menos 1, 100 menos 18,5, 100 menos 13, vezes 450, chegaríamos ao mesmo valor. Perfeito? Então, pode ser utilizada duas fórmulas de cálculo. Assim, procedemos o crédito para o nosso depositante no dia 15/4, foi recebido 408,78 sacas de produto limpo. Então, aqui é o saldo do nosso cooperado no dia 15/4. Bom, aí aconteceu uma retirada. Então, no dia decorridos 68 dias de armazenagem, o nosso cooperado resolve fazer uma retirada de 200 sacas. Então, a nossa taxa de quebra técnica é 0,01% ao dia. Como ele deixou o produto armazenado por 68 dias, então a quebra técnica é de 0,68%. Como ele está fazendo uma retirada de 200 sacas de produto, né? Então 200 sacas vezes 0,68 dá 1,36 sacas. Então isso aqui é retido a título de quebra técnica. Bom, aconteceu também que o produto, ao sair, ele saiu com 12,5% de água, tá? Então, isso aqui foi um erro operacional, provavelmente uma secagem, uma secagem que foi feita além dos limites, ou então se procedeu à aeração do produto armazenado com ar com baixa umidade relativa. Então, aqui, né, ocorreu uma quebra de umidade durante o armazenamento. Então, o produto estava sendo armazenado com 13, saiu com 12,5. 100 menos 12,5 vai corresponder a 0,57. Então, quer dizer que de 200 sacas, 0,57% corresponde à remoção de 1,14 sacas de água. Bom, desse modo,
nós vamos lançar então o movimento que aconteceu no dia 26/6. Então, no dia 26/6 ocorreu uma retirada de 200 sacas, então a parte do saldo, né? Essa retirada teve uma retenção de quebra técnica. Então, isso aqui que a empresa, né, vai descontar do nosso cooperado, simulando que houve uma perda em razão das reações bioquímicas do produto. Então, esse 1,36 ele é lançado como crédito para o gestor do armazém, tendo em vista prever as possíveis perdas, por exemplo, pela respiração dos produtos, né, e outros processos bioquímicos. Bom, aconteceu um erro operacional, né? Esse erro operacional ele não é descontado do cooperado. O erro operacional ele vai ser descontado do crédito que o gestor tem para cobrir as perdas relacionadas aos processos bioquímicos. Não esse tipo de perda, mas nesse caso, né? Esse saldo, então, infelizmente, vai ser utilizado para cobrir uma perda de erro operacional. Bom, decorrido de 107 dias, o nosso cooperado resolve levar todo o produto. Então, nós temos a taxa de quebra técnica de 0,1% ao dia, foram 107 dias de armazenagem, então a quebra técnica será de 1,07%, da quantidade que o nosso amigo pretende levar. Como ele tem um saldo de 207,42, é esse saldo que ele quer levar, nós vamos calcular a retenção de quebra técnica, 1,07%, o que vai corresponder a 2,22 sacas. Bom, aconteceu também um erro operacional. Quando foi tirar o produto, esse produto estava com 12%. Então, vamos calcular esse erro operacional. O produto foi armazenado com 13, mas estava sendo expedido com 12. Então, utilizando a equação de quebra de umidade, nós vemos aqui que o produto teve a redução de massa de 1,14% devido a essa perda de água. Então, as 207,42 toneladas, vezes 1,04%, perdeu 2,36 sacas. Bom, assim nós temos o nosso ramalheiro, no dia 31/7, lançamos o desconto da retenção de quebra técnica, desconto do cooperado e credita na conta do gestor, né? O erro operacional, por outro lado, não procede desconto na conta do cooperado, mas é descontado na conta do gestor. E por final, né, abatido a quebra técnica, o nosso cooperado faz a retirada 2 de 205,20 sacas. Bom, como vocês viram, né, o saldo da retenção de quebra técnica que o gestor teria para cobrir possíveis quebras, sobrou 0,08 sacas. Se esses erros operacionais não tivessem acontecido, na conta do gestor teríamos 3,58 sacas de produto para cobrir possíveis quebras.